Então, até para testar esse seu dinamismo, essa sua divisão mental, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te falar uma frase, você vai ter 3 alternativas e vai me falar onde ela foi dita recentemente. E memória é péssima, hein? A frase, simplesmente se cale, vá gritar em outro lugar, foi dita aonde? A, em uma briga da Na grande reunião, conquista. B, não. no teste de DNA do Ratinho. Ou C, na CPI dos atos golpistas. Foi ontem, pela relatora, senadora Elisiane, que mandou bem com o deputado bolsonarista que estava mais uma vez tentando tumultuar a reunião da CPMI dos atos golpistas. Então, ontem a gente teve o depoimento, né, do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, e aí teve algumas contradições ali, climinha, suspenderam uma hora e tal. Qual é o panorama geral ali para a galera que está off desse assunto, assim? Que página estamos? Essa CPMI está começando os trabalhos, foi o primeiro depoimento, né, relevante. O Silvinei era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, nessa etapa final do governo Bolsonaro. Foi ele, por exemplo, que comandou a Polícia Rodoviária Federal naquelas operações que impediram ou dificultaram o acesso de muitos eleitores nordestinos aos locais de votação no segundo turno das eleições. Todo mundo vai lembrar das blitzes que a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer no dia da votação, no domingo, né? Para pegar pneu careca. Pois é, para pegar pneu careca no domingo de eleição. Então, assim, essa CPMI está apenas começando. Ontem eu li muitas críticas sobre o posicionamento de alguns parlamentares nessa CPMI. Há ainda uma dificuldade de acertar o foco para apurar efetivamente o que aconteceu. Mas acho que a gente vai... Eu disse isso no Space recentemente, Celso. Acho que os próximos meses vão reservar muitas emoções para quem gosta do noticiário político. E muitas máscaras vão cair. E não só máscaras de pessoas que a gente já está vendo sendo questionadas aí publicamente. Eu acho que figurões que a gente ainda não conhece, figurões com os quais a gente não tem muita intimidade, vão começar a aparecer nesse cenário dessas apurações dos atos golpistas, e a gente já viu recentemente generais do Exército, do alto comando do Exército, sendo citados aí numa trama que incluía um roteiro de golpe que deveria ter sido executado segundo o desejo deles para manter o Bolsonaro no poder. Então acho que vai ter muita coisa, acho que a gente vai descobrir muita coisa, e é bom que se descubra, é bom que se apure, porque com a democracia a gente não pode brincar, né? Sem a democracia a gente não poderia estar tendo aqui essa conversa dessa forma, franca, aberta, citando as pessoas e expondo as nossas opiniões. Então acho que é muito bom que o Parlamento brasileiro se aprofunde nessas investigações, claro que dê um amplo direito de defesa a todo mundo, mas é bom que a gente apure as responsabilidades e, sobretudo, que puna quem fez toda aquela confusão no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Já são mais de 1.000 pessoas apontadas como réus nesse processo relacionado ao dia 8 de janeiro, e esse número vai crescer ainda mais nas próximas semanas. Boa, e para você que não acompanha o Space do Muca ainda, ó, inclusive a Bárbara mandou aqui, ó, eu amo ver todos os PCDs no Space do Muca, obrigado Muca pela representatividade. E é realmente isso, você entra ali no Space, você vê, cara, tá todo mundo junto ali, tem de todo mundo, a gente contra, a gente a favor, não é aquela coisa, pensamos assim, então vem todo mundo aqui, é realmente um debate, e eu acho que é legal isso que você faz é uma comunicação fácil, né, eu acho que rolou um interesse grande das pessoas por política, mas ainda era uma coisa muito para lá ou para cá, e agora a gente está vendo até o próprio jornalismo, você vê Globo News, enfim, vários outros canais, que está trazendo a discussão para mais fácil de ser falado, sem termos muito técnicos, sem coisa muito burocrática, e acho que o seu Space faz muito isso, assim, você está falando sério, você está dando informação, mas está falando do jeito que todo mundo entende, que todo mundo pode agregar no debate, que todo mundo tem seu ponto de vista, você não precisa ser um mega técnico né, político, saber tudo para poder dar a sua opinião. Eu acho que assim, primeiro que a gente precisa, eu sempre falo isso, a gente precisa parar de achar bonito dizer assim, eu não gosto de política. Não, a gente tem que gostar. Porque a política é a nossa vida, a política impacta a nossa vida diretamente. O que os caras estão fazendo em Brasília agora, enquanto a gente está aqui conversando, vai impactar o nosso dia. E quando a gente não se interessa por política, a gente deixa espaço para que outras pessoas se interessem. E a gente não pode garantir que elas vão fazer um bom uso desse espaço, né? E nem desse vácuo que a gente deixa quando abre mão de ocupá-lo. Então, eu acho que é importante que as pessoas estejam a par do que acontece na política. Concordo com você, o noticiário político, por muito tempo, ele ficou numa discussão, num nível que era quase inacessível só para os pares, só para os iniciados, e não, o povão tem que entender, tem que participar, tem que sacar do que está acontecendo, o que é uma CPI, o que o relator da CPI faz, a gente tem uma dificuldade tão grande, as pessoas não entendem
o que é uma atribuição do executivo, o que é uma atribuição do executivo, o que é atribuição do judiciário, tem uma confusão danada, né? E nessa ignorância toda, que é o tal do vácuo, né, promovido pela ignorância, você dá a possibilidade para que os espertos venham confundir. Por isso que tem gente dizendo assim, as Forças Armadas são o poder moderador da democracia, tem o artigo 142. Ninguém sabe o que é o artigo 142, ninguém sabe qual é o papel das Forças Armadas, as pessoas começam a acreditar e repetir uma mentira. Entendeu? Por isso que é importante a gente falar de uma maneira objetiva, clara, acessível, trazer gente para o debate, não rir das opiniões das pessoas, não rir quando as pessoas falam, cometem algum equívoco, porque é meio que entender que, como eu disse, está todo mundo no mesmo barco e que a gente precisa compartilhar as informações e não se sentir privilegiado porque sabe uma coisa que o outro não está sabendo ainda, sabe? Eu acho que o movimento no Space, no rolê, é muito esse, da gente trocar, da gente ouvir vozes, ouvir quando você fala, e a Bárbara aqui falou da questão da diversidade, sempre foi a minha proposta, até por conta dessa trajetória como um jornalista de educação, porque também dessa pluralidade, dessa diversidade de perspectivas, é que a gente vai conseguir buscar soluções e caminhos para todos os desafios da sociedade brasileira. A minha visão de mundo, de um homem branco, gay, do Rio de Janeiro, é diferente de um homem preto, gay, do Nordeste do Brasil. É diferente de uma mulher trans. É diferente de uma pessoa com deficiência. E todo mundo é cidadão, todo mundo é sujeito de direitos. Todo mundo, portanto, tem direito a militar, todo mundo tem direito a falar. E isso, aliás, é uma coisa, falei militar aqui. Eu tenho um ranço quando as pessoas criticam militância. Eu sempre falo isso no Space. Porque no Twitter virou moda falar assim, militância. Lacração. O Big Brother virou militância. Militância, minha gente, militância é tudo aquilo que garantiu os direitos que a gente tem, os básicos. Se o idoso entra no ônibus de graça no metrô, é porque teve militância para isso. Se a mulher vota, é porque teve militância para isso. Se hoje a gente tem uma política de cotas que está levando pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas com questões de vulnerabilidade social para as universidades, é porque houve militância. Então a militância ela tem que ser enaltecida e não criticada. Criticar a militância também já é um grande sinal de ignorância. E eu acho que a gente também precisa lutar contra isso. E hoje a gente tem Space? Todo dia tem, filho. Não tem essa coisa, não. Todo dia. Já tem a pauta de hoje ou tá esperando aí novidades acontecerem? Não. O Selfie, o Space. A pauta eu defino 10 minutos antes. É sempre assim. Boa. Eu não faço roteiro, eu não escrevo nada do que eu vou ler, nunca fiz. Não escrevo nada do que eu vou dizer no Space, porque eu gosto dessa coisa do ao vivo, que você que faz TV, você sabe que ao vivo é muito melhor. Eu gosto também, muito mais. Tudo acontece, resolve aqui, acabou, improvisou, já era, tchau, beijo. Cara, você vai gravar, vamos fazer gravado como se fosse ao vivo. Tem que ter essa conversa em televisão. Sim. Aí tem uma luz que pisca e corta porque piscou a luz. Se fosse ao vivo, bicho, vai com a luz piscando e dane-se, sabe? Assim. E eu gosto dessa adrenalina. E o Space trouxe muito essa agilidade, porque sobe um orador ali que fala uma coisa, tem gente que sobe e fala batatada. E aí você precisa resolver a batatada ali. Né? Teve uma influenciadora, não vou citar o nome, subiu, começou a falar, muito querida, né? As pessoas gostam muito dela na internet. Subiu, começou a falar muito divertida e tal, e aí meteu um racismo reverso no meio do rolê. E aí, muito educadamente, eu dei um corte, falei, dei meu textão, né, desancando o racismo reverso, e no final eu falei assim, muito obrigado, fulano, por ter subido aqui para falar com a gente, um beijo, até a próxima. E já desci e acabou, não tem essa. Não deu nem tchau. Não tem, porque assim, eu acho que a gente também precisa deixar de ser tolerante com o absurdo. A gente errou muito como sociedade de ficar ouvindo os absurdos que vinham da extrema-direita como se fossem, não, mas tem pessoas que são representadas por esse absurdo. Não deveriam ter. Porque se o discurso é criminoso, todo mundo que avaliza esse discurso está compactuando com o crime. E se você é um veículo de comunicação e você também dá espaço para esse discurso, você também dá. E eu acho que não é o papel de nenhum comunicador nem de nenhum veículo de comunicação dar espaço para esse tipo de narrativa. Então, no meu Space, minhas regras, nunca conversei com bolsonarista, não tinha interesse. Eu disse, em algumas entrevistas que eu dei, que eu queria, na verdade, deixar de ouvir o que eu ouvi de bolsonarista ao longo de 4 anos, então não tinha por que dar espaço para eles no meu Space para ouvir mais um pouquinho ali às vésperas da eleição. Então, nunca conversei com bolsonarista e gente preconceituosa não tem espaço também, não. Quando sobe algum desavisado que fala alguma barbaridade, toma logo um giro, como a gente fala, rola logo um giro, eu chamo logo um giro de oradores e a gente resolve a situação rapidamente. Não tem como tolerar. Quando é que você vai revelar a cara do GG, hein?
O GG Cricri é um grande enigma, né? A cara dele depende do desejo dele. Eu acho que está mais perto, nunca esteve tão perto. Esse momento de revelação. Você conhece já a cara do GG? Eu descobri o rosto dele, né, conheci ele pessoalmente agora na coletiva da Grande Conquista. Sim. Não sei qual é o mistério que ele esconde, porque é um galã, deve ser um pegador nato, um cara muito bonito, cara malhado, educado. Eu falei, e por que tá escondendo? E aí ia nas fotos... Eu acho que o Selfie viu a pessoa errada, gente. O Selfie viu a pessoa errada. Não era Será que não é ele, não? Galã, bonito, malhado, pegador não viu. Não é a Barroca. Pegador eu não sei, mas julgando assim pela aparência, achei que era.